mais uma aula sobre fichamentos e neste vídeo a gente vai comentar sobre os erros mais comuns, sobre a forma de executar essa técnica tão interessante que é o fichamento. Existem alguns erros extremamente comuns, erros que a gente vai passar a explorar aqui e que nós vamos ver como esses erros podem afetar o fichamento e como mitigar esses erros. Então, deixa eu só me colocar aqui, ficar ao lado de vocês e vamos lá. Vamos lá, mas, como sempre, primeiro, aquele pedido humilde para você que gostou ou tem gostado do curso, para que você se inscreva, curta, dê um joinha, comente. O que mais que dá para fazer? Compartilhar. Tem várias coisas, né, que dá para fazer. Então, você pode fazer uma delas, ou todas, né? Melhor ainda, esse canal é feito para vocês e quanto mais vocês compartilharem esse conteúdo, isso mais chance tem de chegar na mão de quem te precisa. Então, curte, dá um joinha, compartilha, etc, etc. Então, vamos lá. Fechamento, até agora, né, a gente viu aí o que que é, como que diferencia de outras formas, resumo, resenha. A gente viu tipos de fichamento, a gente viu um passo a passo, dicas práticas. E aí, às vezes, você pensa, poxa, é simples, é muito simples. E, de fato, é um pouco. Mas não é tão simples assim, tá? De fazer um bom fichamento. E tem alguns erros que frequentemente comprometem a qualidade e a utilidade do fichamento. E, de novo, como eu falei anteriormente, se você faz um fichamento é para usar. Que utilidade tem? Do que vai te servir um fichamento que você não vai acessar? Ou um fichamento que está desorganizado? Ou um fichamento que não tem as referências corretas? Então, são alguns dos pontos que a gente vai passar aqui, tá? Então, a gente vai passar por alguns equívocos mais comuns cometidos aí por quem está pesquisando, quem está começando, né, no mundo da pesquisa. E a gente vai oferecer também dicas práticas de como evitar ou mitigar esses erros. E aí, você vai ter o fichamento realmente como um instrumento útil e confiável. Tá? Esse é o objetivo. O fichamento ele serve para ser usado. E o erro mais comum, o erro que eu incidi mais de uma vez, assim, ó, mais de uma vez, tá? Muito comum mesmo. Excesso de informações. A gente colocar muita coisa, muito detalhe, e isso torna o fichamento confuso, torna o fichamento difícil de ser consultado. E aí um fichamento excessivamente detalhado dificulta a identificação das ideias principais. Então veja, se eu tenho, digamos, um artigo de, sei lá, 20 páginas, poxa, faz sentido meu fichamento ter 15, meu fichamento ter 12? Eu praticamente reescrevi o artigo, transcrevi o artigo. Claro que isso é altamente contextual, tem obras mais complexas, eu tenho fichamento de 40, 50 páginas, mas tem até sumário esse tipo de fichamento, tá? Eu faço até um sumário. Mas assim, não é a regra, e no meu entendimento, conseguiu condensar aquilo que estava de relevante, muita citação também, né? Muita citação e muita análise minha. Então, por isso ficou grande. Mas eu entendo que ali tem o que era necessário para eu conduzir as minhas pesquisas na época, fazer as minhas publicações, e eu até voltei nele, né? E do livro do Hans Morgenthau, Política entre as Nações. Me pareceu adequado ainda assim. Mas, às vezes a gente acha que é tudo interessante e vai lá e começa a colocar. E quando você vê, quase não tem diferença do fichamento pro texto que a gente está fichando, pro material que a gente está fichando. Por isso que é interessante a gente focar nas informações relevantes para a pesquisa. O que é relevante para a minha pesquisa nessa obra, nesta lei, nesta jurisprudência? E daí? Às vezes o fato não me importa, o que me importa é o argumento. Então eu vou no fato. Vou fichar o fato, vou ler tudo, mas vou fichar o fato. Lembra da leitura, daquela forma leitura ativa, né? A leitura exploratória, leitura analítica? Com essa técnica a gente consegue evitar o excesso de informações. Outro erro muito comum, tá? Muito comum mesmo, fichamento desorganizado, tá? Falta de organização nos fichamentos. Então, fichamentos desorganizados, sem um padrão claro, dificulta a consulta.
e vai dificultar, por exemplo, a comparação entre as fontes. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. Então, o problema, ele traz a falta de estrutura dificulta a sua vida. Por isso que no nosso último vídeo eu tinha falado, poxa, pensa num modelo, pensa numa forma única, tá? Num modelo único de fichamento. Claro, você vai desenvolvendo, vai melhorando, mas tentar manter o maior grau possível de uniformização entre esses fichamentos, tá? Então, como é que a gente evita isso? Padronizando. Padronizando. Se ficar muito grande, vale até um sumário. No último vídeo a gente falou sobre isso. Se esse é o teu primeiro vídeo, volta no vídeo 4, tá? Que lá você vai ter umas dicas bem interessantes sobre organização do fichamento. Outro problema. Esse também, nos meus primeiros fichamentos eu tinha esse problema. Ausência de referências precisas. Porque eu confiava demais na minha memória. Confiava. Assim, você até pode confiar até certo ponto, né? Mas chega um momento que não vai dar. Então, eu tinha esse problema e eu resolvi de maneira muito rápida, muito fácil, né? Eu simplesmente referenciava tudo, tudo. Tudo deve ser referenciado. Então, não indicar a página, o artigo ou parágrafo de onde a informação foi retirada vai te dificultar a localização da fonte original. Ah, mas não tem página. Eu estou lendo um relatório, sei lá, um relatório da ONU. Eles costumam colocar em parágrafos. Tudo bem, tudo bem. Mas coloca o parágrafo. Parágrafo 250, parágrafo, sei lá, 1289. Mas coloca. Então o problema é a falta de referência à página, ou o parágrafo, ou a linha onde o argumento foi encontrado. Por isso que sempre, sempre, sempre. Ó, a câmera até balançou, eu fiquei batendo na mesa. Sempre, sempre, sempre deve-se incluir a página, o artigo, o parágrafo, enfim, a referência necessária, tá? Ao registrar as citações ou registrar as ideias específicas, tá bom? Não cometa esse erro. Que aí a gente pode ir para esse aqui, ó. E isso é gravíssimo. Plágio, né? Mesmo que um plágio acidental. Quando você copia trechos de obras sem indicar que se trata de uma citação direta, isso pode ser plágio. Se você não tem a indicação clara, e se você não separa, porque às vezes, lembra, pode ficar desorganizado e você não separa o que que é do autor e o que que é teu, às vezes você pensa que tudo aquilo ali é teu e joga num texto e você publica. Aquilo pode ser considerado plágio, tá? Ainda, de novo, ainda que plágio acidental. E não é algo que a gente queira. Então, o que que você pode fazer para mitigar, ou para evitar, melhor dizendo, mitigar não, aqui tem que evitar, né? Como evitar isso? Use aspas nas citações diretas e sempre indique a página. Não é difícil, tá? Não é difícil. Você deve sempre indicar a página. Eu separo, eu separo o que que é citação e que é análise minha, e literalmente páginas diferentes. Eu dou uma quebra de página e separo para não correr esse risco. Mas, às vezes, se você quer fazer tudo junto, né, na mesma folha, tudo bem. Mas coloca umas aspas e a página logo depois, tá? Para que você não incorra nesse erro que é gravíssimo. Plágio é gravíssimo. Próximo, então, que é a falta de análise crítica. Aí vai depender. Aí é um erro, é. O fichamento ele serve para a gente refletir também, tá? Mas a mera transcrição ou resumo, às vezes, pode prejudicar o seu trabalho de pesquisa, tá? Pode prejudicar. Se você quiser só fazer uma transcrição e analisar depois num outro documento, tudo bem. Mas é importante que o fichamento não seja um mero xerox, né? Um mero Ctrl+C, Ctrl+V da informação que estava no material que você fichou, tá? E a análise crítica ajuda você a refletir sobre a obra, conectar com outras obras, a conectar com outras ideias, outros pensadores. E vale muito a pena, para evitar esse problema, você incluir uma sessão de análise em que você pode destacar os pontos fortes da obra, o que você considera como ponto forte, como ponto fraco, eventuais lacunas, né, eventuais diálogos, pontos de afastamento com outros autores. É muito importante, tá? Fazer isso. Então, meus caros, com isso, nós encerramos este módulo que trata dos erros mais comuns na hora de se fazer um fichamento. Erros que agora vocês não vão mais cometer, né? Não devem mais cometer.
São erros simples, né, de perceber, são erros fáceis de corrigir, mas que, se não forem corrigidos, vão gerar um grande dano para a sua atividade de pesquisa, porque você vai ter um material que era para te ajudar e esse material acaba te atrapalhando. E no caso do plágio, você pode aí sofrer consequências até mais graves. Mas vocês viram, é tudo muito fácil de evitar, muito fácil de corrigir. Né? Se caso você já tenha cometido esses erros, você volta nos fichamentos anteriores e corrige, tá bom? Pessoal, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Espero que vocês tenham gostado e vamos para o encerramento deste mini curso sobre fichamentos. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.